Olá galera, tudo bem? Professor João Batista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas figuras geométricas e algumas fórmulas para se calcular a área dessas figuras e volume também, tá? Então vamos lá galera, olha só. Nós temos aqui um cilindro. Tá, esse cilindro, como vocês podem ver, ele tem essa parte aqui que é a parte de cima. Temos essa parte aqui que é a base, tá? E temos aqui a altura H. Então nessa planificação aqui nós temos essa parte, que é a parte de cima, a parte de baixo, que formam dois círculos. E aqui nós temos essa parte, que é a parte lateral aqui, tá? Essa parte aqui, como se nós tivéssemos cortado aqui, ó. E abrir ele todo, né? Ia ficar a parte de cima, essa parte que ia formar um retângulo, e essa parte aqui que é a parte do círculo de baixo, que é a base. Então, para se calcular essa área lateral, nós temos 2π vezes o raio vezes h. Tá? Então nós temos aqui justamente por causa 2π será essa parte do comprimento da circunferência aqui, ó, vezes h, né, que seria justamente essa altura, tá? Essa altura aqui, galera, ó, essa altura h. Então nós temos aqui 2π vezes o raio e vezes a altura, tá aqui, ó, 2π vezes o raio vezes a altura. Ou seja, se transformou um retângulo, nós temos que calcular aqui a base vezes a altura. Então a base dele é 2π vezes o raio, vezes h. Beleza? A área da base é a área do círculo, ó, que é π vezes o raio ao quadrado, que é justamente essa área, tá? Isso aqui vai ser multiplicado por 2, porque são duas partes de área de círculo, ok? Então nós temos aí, para se calcular a área total, nós temos essa fórmula aqui, ó, que fala 2π vezes o raio, que multiplica o raio mais a altura, ok? Então, a área lateral nós calculamos 2π vezes o raio vezes h. Depois a gente junta a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. E juntando essa área lateral mais a área da base duas vezes, tá? Que é essa área aqui, que são, na verdade, são duas tampinhas, né? Essa e essa. Então nós vamos calcular essa área da base duas vezes. Então, nós colocamos em evidência os fatores aqui, que essa fórmula, para se calcular a área total, vai ser 2π vezes o raio aqui, galera, que vai dar raio ao quadrado, ó, e 2π vezes o raio vezes h. Então, se você multiplicar aqui duas vezes, ó, você vai encontrar essas duas fórmulas, certo? 2π vezes o raio novamente, eu vou encontrar 2π vezes o raio ao quadrado. Aí 2π vezes o raio vezes h, eu vou encontrar essa fórmula, certo? Então, são duas vezes a parte do círculo que eu tenho que multiplicar, então vem esse 2 aqui, tranquilo? Então é 2π vezes o raio, que multiplica o raio mais h. Então essa é a fórmula de se calcular a área total do cilindro, tá legal? Então vamos aqui, ó, o volume do prisma, essa figura geométrica, tá? Que é basicamente uma caixa d'água aí, tá? Um cubo, né, para calcular o volume também. Vamos dizer que essa parte aqui meça 4 e essa parte meça 6. O volume desse prisma, tá? É dado como a área da base vezes a altura, certo? Então vamos colocar aqui assim, ó, a área da base vezes h. Então o volume do prisma vai ser o seguinte, a área da base, isso aqui é um quadrado, tá galera? Isso aqui, ó. Então como é que se calcula a área do quadrado? Né? É lado ao quadrado. Então nós temos aí 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então essa área da base aqui é 16. Vezes a altura h, que é justamente isso aqui, ó. A altura h é igual a 6. Então o volume do prisma vai ser 16 vezes 6, né? Então vai ser 6 vezes 6 é 36, vão 3. Então 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então é 96 centímetros cúbicos. Ou metros cúbicos, tá galera? Você pode ser metros cúbicos também. Centímetro cúbico ou metro cúbico, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular agora aqui o prisma de base de trapézio. Olha só como que é essa figura geométrica. Como se fosse aqui uma caixa d'água, uma cocheira, alguma coisa assim. Olha só. Nós temos aqui, nós temos que calcular como um trapézio. Então nós vamos calcular aqui a área do trapézio. Vamos lembrar essa área do trapézio, que é a base menor mais a base maior, vezes h dividido por 2.
Temos que calcular aqui a área do retângulo, dois retângulos. E a área do retângulo é dada. Deixa eu colocar aqui do lado para ficar melhor, tá? Então vamos colocar aqui assim, ó, a área do retângulo vai ser a base vezes a altura, tranquilo? Então lembre-se, nós temos que calcular o trapézio aqui duas vezes, porque nós temos duas partes aqui. Ele quer saber quanto que nós vamos gastar de material para fazer essa cocheira aí, nessa caixa d'água, alguma coisa assim, esse desenho. Então vamos lá. A área do trapézio é o seguinte, a base menor é 7,5 e a base maior é 10. Então nós vamos colocar aqui 7,5 mais 10 vezes a altura H, que é 5, tá? Tá marcando aqui, ó, 5, altura H. Isso tudo dividido por 2. Então nós temos aqui a área do trapézio, 7,5 mais 10 é 17,5, tá? 17,5 vezes 5 dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser 17,5 vezes 5. Nós temos aí, vamos colocar aí, 17,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 7, 35. 37 vão 3, né? 5 vezes 1, 5 e 3, 8. É 87,5. Então é 87,5, beleza? Só que é o seguinte, observe, nós calculamos só a área desse, tem a área desse também. Então, multiplica isso daí por 2, tá? Vamos multiplicar por 2 aqui, galera. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1, 15, sobe 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Então dá 175. Então a nossa área do trapézio aí é 175. Tranquilo? Eu vou apagar aqui porque de repente ficou até na frente da câmera aí, atrás da câmera, não deu para vocês ver, eu vou apagar aqui, tá bom? Isso aqui foi só cálculo simples. Beleza, então nós temos aí a área. Vamos calcular essa área aqui. Lembrando que a gente tem que multiplicar ela por 2 também, né? Porque o outro lado também tem a mesma coisa. Então aqui a área do retângulo vai ser dada como 32 vezes 5. Então a área do retângulo é dada. 5 vezes 2 é 10, sobe 1, né? 5 vezes 3, 15 e 1, 16, é 160. Só que o seguinte, 160 é só de um lado. Nós vamos multiplicar por 2 aqui para dar os dois lados. Ó. A área do retângulo vai ser 2 vezes nada, nada, né? 2 vezes 6, 12, 320. 320 centímetros quadrados. Nós estamos falando de área, tá? Esqueci de colocar aqui, mas vou colocar aqui. Ó. Centímetros quadrados. Beleza, mas ainda falta uma parte, que é essa parte do fundo aqui, ó. Certo? Então, bora calcular a área do fundo aí. Vamos colocar assim, a área do retângulo aí. Então, vai ser 32 vezes essa lateral aqui, ó, que é 7,5. Tá? A área do retângulo. Só multiplicar aí, galera. 32 vezes 7,5. Que você vai encontrar essa área referente a esse retângulo de baixo. Então, bora multiplicar aqui rapidinho. 32 vezes 7,5, que vai dar 240, tá? De cabeça, 240 centímetros quadrados, beleza? Vamos lá. Então, agora é só somar essas áreas aqui, ó. Vamos colocar em outro lugar para não ficar atrás da câmera. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Colocar assim, ó, 320 mais 175 mais 240. Então, aqui vai dar 5. 7 mais 2 são 9, mais 4 são 13, vai 1. 3 e 1, 4, e 1, 5, e 2, 7. Então, são 735, 735 centímetros quadrados, tá? Então, pronto. Isso aqui que nós vamos gastar de material para fazer essa cocheira aí, tá bom? Ou caixa d'água, né? Como assim vocês quiserem. Então, vamos lá. Olha só. Pirâmide de base retangular. A formulazinha para a gente calcular é essa aqui. Ó. O volume é igual a 1/3. Tá? V vem de volume. Então é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Tranquilo? Então isso aí é bem tranquilo, galera. Tá? Pode ser assim também. Ó, a área da base vezes H dividido por 3. Pode multiplicar aqui, isso aqui dividir por 3, tranquilo?
Então é só colocar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui seja 2. E a altura referente seja 4. Né? Então primeiro a gente tem que calcular aqui a área da base. Né? A base é quadrada lá, então é L ao quadrado. A gente não pode esquecer. Então 2 ao quadrado é igual a 4, beleza? Então a área da base é 4. Vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Deixa eu apagar aqui o número 3 aqui, galera. Então, beleza, olha só. 4 vezes 4 dividido por 3. Então, temos aí 4 vezes 4, 16 dividido por 3. Então, vamos lá. Dividir 16 por 3 aí, galera. Rapidinho, ó. Dá o quê? 5, né? 5 vezes 3 é 15, vai sobrar 1, 10. 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1 de novo. Beleza, então vamos colocar aí, ó. 16 dividido por 3 dá aproximadamente 5,3, tá? Então é isso aí, é bem tranquilo para usar essa formulazinha. É 5,3. Tá? Se está falando de volume, é centímetros cúbicos, beleza? Então é isso aí, vamos lá, para frente. Olha só, volume do cone. O volume do cone é dado por essa formulazinha aí, ó, V que é igual. Porque o cone na verdade é 1/3 do cilindro, tá? Então nós temos aí, ó, 1/3 vezes π vezes o raio ao quadrado e vezes h. Tá tudo aqui, galera, ó. O h, o raio, é só jogar na formulazinha. Esse π aqui ficou meio feinho, tá? Deixa eu arrumar ele aqui para ele ficar bonitinho assim, ó. Π. Beleza, galera, olha só. É 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes h. Tá? Vamos dizer que o raio seja 3. Que a altura h seja 6. O que a gente precisa mais? Olha só, o volume vai ser igual a 1/3 vezes π e vezes o raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Vamos desenhar logo 9 aí. Vezes h, que é 6. Tá? Então temos aí o volume é igual a... Vamos multiplicar aqui. 6 vezes 9, 54. Vezes 1, 54π. Então vai ficar assim, ó. 54π sobre 3. 54. Dá para dividir por 3 exato? Se der para dividir, a gente coloca a resposta só em π, quer ver? Então fica aí. 54 π sobre 3. 5 e 4 é 9, né? Então dá para dividir por 3, né, galera? Vamos lá. 54 dividido por 3 dá 1 vezes... Vai sobrar 2, né? Então aqui vai ser 8, dá 18. Então o volume seria 18 π centímetro cúbico. Beleza? Então é isso aí, galera. Tá? É muito tranquilo trabalhar com essas formulinhas. O negócio é só lembrar elas, tá? Vamos lá, ó. Volume do cone. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Ou você pode encontrar ela também aí, né? πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Também é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Não pode esquecer, pirâmide de base quadrangular. É 1/3 da base, da área da base vezes h. Olha, a área da base vezes h dividido por 3, tranquilo? Então pode-se trabalhar com ela também. Essa outra, né? A área do trapézio, calculamos 2 vezes. Calculamos a área do retângulo aí 3 vezes, porque de baixo é retângulo, lateral retângulo, lateral retângulo. Beleza? Todas essas informações. Então não pode esquecer. Trapézio é a base maior mais a base menor vezes h dividido por 2. E o retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? E o volume do prisma é a área da base vezes h. Esse aí também é muito tranquilo. Eu passei para vocês aí o exemplo. Não tem como errar não. Área do cilindro, tá? A área lateral é 2π vezes o raio vezes h. A área da base, π vezes o raio ao quadrado. Juntando isso aí tudo, nós temos π, 2π vezes o raio, que multiplica o raio mais a altura, beleza? Então é isso aí, galera. Isso aqui é para calcular a área total, tá? Vocês já estão espertos nisso aí. Então, até mais para vocês e boa sorte.